começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá com vocês, tudo bem? Espero que sim, preparados para mais uma videoaula. Lembra que eu disse que essa parte de resistores é muito cobrada no Enem? Tá aqui, senhores, ele deu mais exercício e agora estruturou. Agora, o que ele fez? Ele vai trabalhar com circuito em série e depois vai trabalhar com circuito misto. Tá? Didaticamente fica a minha crítica ao PET. Para mim, eu tinha que trabalhar em série, paralelo e depois em misto. Ele poderia ter feito isso no volume 3, série paralelo, e agora no 4, só misto. Mas ele fez essa brincadeirinha. Quem não sabe do que eu estou falando, vai ficar aqui no playlist de associação de resistores. No volume 3, eu fiz uma videoaula teórica, explicando detalhe por detalhe, tá bom? Mas vamos aqui, vou para o meu macetinho. Qual é o meu macetinho? O macete, para saber se está em série, é saber se está no mesmo fio. Ó, esse é um fio, tá vendo? Ó, simplesmente ele fez a curvinha, continua o mesmo fio, aqui é um resistor, vem o mesmo fio, o outro resistor é o mesmo fio. Quando está no mesmo fio, nós falamos que está em série. Agora, quando está assim, ó vou desenhar para você. Olha a diferença desse desenho aqui. Ó, vem o fio, chega nesse ponto que a gente chama de ponto de nó, ele divide. Vai vir uma corrente para cá e uma corrente vai vir para cá. Como esses resistores vão estar em fios diferentes, a gente chama isso aqui em paralelo. A gente desenha didaticamente para você entender que está em paralelo, tá? Que não é o caso daquele exercício, porque esse exercício está em série, está no mesmo fio. Magno, eu posso escrever na prova de física, está no mesmo fio em série? De jeito nenhum, tá? Quais são as características de um resistor em série? Que a corrente total, a corrente que sai da bateria, é igual à corrente que passa pelo resistor 1, que é igual à corrente que passa pelo resistor 2, tá? Que mais que eu tenho? Que a DDP lá da bateria vai ser a somatória, né, das DDPs. Então aqui, ó, eu vou ter a DDP 1, tá? Então aqui eu vou ter uma DDP 1, que eu vou chamar de U1. Tá bom, senhores? E aqui eu vou ter minha DDP 2, tá? Que vai estar no resistor 2. Que eu vou chamar de U2, né? Dar um nomezinho para ele de U2. Essas duas DDP, a U1 e a U2, se eu somar, tem que dar quanto? 220. E aí nós temos a nossa definição. O resistor equivalente vai ser a somatória dos resistores. E aqui fica um puxão de orelha. Recebi muito exercício de aluno que lá em paralelo, em série, misto, que não me entregou os desenhos, só pôs a continha. Deixa eu te falar, esse problema ele tem duas etapas. Você tem o momento de ida e o momento de volta. Para fazer a volta, você tem que voltar de desenho para desenho. Como aqui é um exercício mais simples, tá? Tá tranquilo. Qual é a ideia? Eu tenho quantos resistores? Eu tenho 2 resistores. Mas a minha fórmula, que é o famoso URI, só trabalha com quantos resistores de cada vez? Um resistor. Qual é a minha ideia? Pegar esses dois e calcular um resistor que equivale pelos dois. Então, eu tenho que calcular a resistência equivalente. No caso aqui, senhores, a resistência equivalente seria a somatória, né? Então, seria quanto? 10 mais quanto que é o outro? 100. Eu teria uma resistência equivalente de quanto? 110 ohms. Ah, beleza. Dou conta de calcular o RI? Dou conta de calcular o RI. Por quê? Porque eu
Eu tinha não, eu tenho, né? Eu tenho uma bateria, tá? Essa bateria aqui, né, essa fonte, ela é de 220 volts. Eu tenho um fio aqui e eu calculei equivalente. O que é equivalente? É como se eu tivesse uma única resistência que ia equivaler a essas duas resistências. Que tá aqui, né, ó. Essa aqui seria a resistência equivalente. Então, eu tenho que saber desenhar isso aqui. Então, eu tenho que entender o que eu fiz. Eu tinha duas resistências, eu vou calcular uma equivalente a ela, ó, estou calculando uma equivalente a ela, que essa equivalente equivale a quanto? A 110, certo? Agora, eu dou conta de calcular o Ri? Dou conta de calcular o Ri. O Ri vai ser igual a quanto? Quanto que é minha DDP? 220. Quanto que é minha resistência? 110, a equivalente. Quanto que é o I? Não sei. Esse 110 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Dividindo aí embaixo, senhores. Então, aqui, ó, dividido por 110. Corta um zero e a minha corrente vai ser de quanto? 2 amperes. Então, aqui, ó, eu já tenho uma certeza, tá? Então, eu vou ter uma corrente passando aqui de quanto? De 2 amperes. Então, vai ter aqui, ó, vai sair aqui uma corrente de quanto? 2 amperes. Quanto que vai passar aqui? Qual vai ser a corrente do I1? Vai ser de quanto? 2 amperes. Vai sair uma corrente daqui de quanto? 2 amperes. Certo? Aqui também, senhores, eu poderia calcular o π. Olha, o π. O π. O que é π? Potência é igual a corrente vezes a DDP. Então, eu poderia calcular o π1. Certo? Quanto que é a corrente? É 2 amperes. No caso, em série, todo mundo tem 2 amperes. Quanto que é a DDP de um deles? Aí eu falo assim, poxa vida, eu não sei quanto que equivale a DDP do 10. Então, não dá para me calcular o π aqui por enquanto. Então, deixa eu apagar aqui. Opa, vou apagar. O que eu vou fazer? Eu vou agora voltar no desenho e vamos obter, então, primeiro a DDP, tá? Quem é a DDP? É o famoso Ri. Então, vai ser U1. Quanto que é o R? 10. Quanto que é o I? 2. O 1 vale quanto? Vai valer quanto? 20 volts. Vamos calcular agora o U2. O U2 vai ser igual a quanto? Quanto que é a resistência? 100. Quanto que é a corrente? 2. Então, o U2 vai ser igual a quanto? 200 volts. Detalhe importante, hein? 200 volts com mais 20 volts tem que dar quanto? 220. Quer dizer que meu exercício está o quê? Corretíssimo. Tá top, meu exercício está correto, tá top demais. Beleza, pausa o vídeo, tá? Tenta fazer ele sem olhar e aí vamos calcular a potência. Agora, senhores, eu dou conta de calcular o π. Quem que é meu π? Então, vai ser potência 1. Quem vai ser a potência 1? A corrente, que é 2. A DDP1 vale quanto? 20. Então, a potência 1 vai ser igual a quanto? A potência 1 vai ser de 40 watts. Vamos calcular a potência 2, que é o π também. Corrente, 2 amperes. A DDP, 200. Então, a potência 2 equivale a quanto? A 400. Então, temos uma potência total de quanto? Um consumo de energia de quanto? Nós temos a potência total de 440 watts. Mas se eu tivesse pegado a resistência equivalente, com os dados que eu tinha, então é o seguinte, se eu tivesse calculado aqui, ó, o π tá na equivalente, certo? Então eu teria que π. Então seria o seguinte,
é potência equivalente seria a corrente 2 amperes, a DDP 220. A potência seria de quanto? 440 watts. Ô Magno, mas para isso você precisava ter calculado a corrente. Teria outra forma? Tem. Você pode falar que o pintinho da roça faz o quê? Pir, pir, né? Poderia calcular assim? Poderia calcular assim. Olha que interessante. Eu tenho a corrente? Vale quanto? Vale 2, certo? Vale 2. 2 ao quadrado dá quanto? 4. Poderia calcular aqui, ó. Seria 2 ao quadrado vezes a resistência equivalente, que seria quanto? 110. Daria 4 vezes 110, daria 440 do mesmo jeito. Também poderia calcular o quê? Por, né? Que aí eu não precisava calcular a corrente. Você viu que eu fiz um cálculo para calcular a corrente, né? Então aqui, ó, ainda continuando o mesmo esquema. Então a potência aqui, quanto seria a DDP? 220 ao quadrado dividido pela resistência, que seria quanto? Seria quanto? 110. Se você tiver uma habilidade matemática aqui mais apurada, você poderia falar que isso aqui seria o quê? Seria 220 vezes 220, porque é o quadrado, dividido por quanto? Por 110. Corta esse com esse, vai dar quanto? 2. 2 vezes 220 dá quanto? 440. Ô Magno, você não leu o exercício. Não li o exercício. Eu estou estudando, né? Então nem fiquei preocupado em ler o exercício. Por quê? Porque tem figura. Quando tem figura, né? Às vezes o desenho já nos ajuda a interpretação de texto. Mas vamos ler, né? A diferença de potencial entre as extremidades de uma associação em série de dois resistores de 10 e 100 ohms é 220. Então ele falou o seguinte, ó, nas extremidades, nesse ponto de cá e nesse ponto de cá eu tenho uma DDP de 220. Qual é o valor da resistência equivalente? Eu já tinha calculado aqui, né? Mas eu quis calcular mais com você. Eu quis estudar mais profundamente o exercício, tá? Espero que tenham gostado do exercício 1 feito para você. Fica com Deus. Fui!